Olá, eu vou tentar uma missão quase impossível hoje, que é apresentar um pouco brevemente esse livrinho do Ron Sobrino, Onde Está Deus, em poucos minutos. É, não vou gastar tempo justificando por que eu, que não sou um teólogo dessa perspectiva, estou valorizando o livro do Ron Sobrino. É óbvio que a gente pode aproveitar coisas boas de diversos autores. E o Ron Sobrino é um desses, mesmo que tenha todo um sistema de pensamento diferente do meu. Onde está Deus? Ele trata aqui de questões de catástrofes. A que mais me interessa é dos terremotos em El Salvador. E uma ideia que ele traz de muito interessante, algo simples, mas eu acho que precisa ser lembrado para a gente sair da ingenuidade, é a seguinte: o terremoto é uma catástrofe natural, óbvio. Né? Terra tremer é catástrofe natural. Mas é também catástrofe histórica e social. As repercussões do evento natural, elas têm tudo a ver com a forma como nós organizamos as nossas sociedades e como nós as suportamos e as mantemos. E aí isso tem repercussões, porque aí quando ele vai chegar, por exemplo, na questão da Teodiceia, Teodiceia é aquela reflexão, Deus é justo mesmo havendo tanta maldade no mundo? Ele diz até, olha, essa questão da Teodiceia está um pouco fora do âmbito da reflexão das pessoas mais simples. As pessoas mais simples, os fanáticos dizem, né? O terremoto é castigo de Deus. E as pessoas mais simples que estão sofrendo mesmo, muitas vezes simplesmente agradecem por estarem vivas, apesar de terem perdido tudo e todo o sustento, toda a base da sua vida social. E as pessoas mais simples às vezes têm uma relação de resignação, é a vontade de Deus, isso, ok, sem questionar muito. Mas os pensadores e os teólogos voltam para a questão da Teodiceia e tentam dizer, como que eu vou dizer que Deus é justo em meio a isso? E aí ele tem algo bem interessante, né? Algumas questões interessantes. Uma delas é a seguinte, ele faz um paralelo entre a Teodiceia e a Antropodiceia. Ele diz, olha, se pelo evento natural eu posso questionar Deus, e alguns até dizem, a única justificativa para Deus no meio de um acontecimento assim é que ele não existe, ele diz assim, então eu posso também, considerando que o ser humano podia atuar no mundo de forma a mitigar tantas tragédias e tantos efeitos, a única justificativa para o ser humano também é que o humano não existe. E que o que existe é o inumano. Eu acho isso uma sacada muito interessante. Mas aí quando ele volta para a questão da Teodiceia, mais ao final do livro, para tratar de forma mais longa, é bem curioso que ele diz algo que me parece muito pertinente, que os que sofrem e aqueles que se veem em aflição precisam e muitas vezes querem ver esse Deus que é o Todo-Poderoso, que o que pode intervir e me salvar, que pode intervir e me livrar da situação de forma cabal, que é uma necessidade. Por outro lado, ele fala assim também, mas a questão da Teodiceia fica em segundo plano quando a gente olha para o Deus crucificado. Né? E ele diz, o Deus crucificado, e esse Deus que está disposto a sofrer, né, a ideia de que Deus quer sofrer junto com a gente, gera uma certa vertigem metafísica. E eu penso assim, mas é isso, né? A cruz de Cristo ela é um paradoxo tal que é também uma vertigem metafísica para todo teólogo, para todo pensador que quer seguir um racionalismo puro. Não tem outra, é vertigem metafísica mesmo. E aí ele chega nesse ponto que ele aproveita de Moltmann e aproveita de Bonhoeffer, que eu acho muito, muito interessante, de ver o Deus crucificado como uma visão necessária nesses tempos, né? O Deus que se dispôs não a se justificar em meio à maldade que está nesse mundo que nós sustentamos da forma como é, mas o Deus que se faz um com os sofredores, né? Que sofreu na cruz mostrando isso e de certa forma continua disposto a se unir ao sofrimento do seu povo. E aí ele diz, né, tem esse trechinho, eu vou ler isso daqui, tem uma questão exegética questionável aqui, que ele aproveita a questão de Jesus na cruz, Deus meu, por que me abandonaste?
como uma pergunta sobre onde está Deus. E ele vê na resposta, ele vê em Paulo, naquela frase de Paulo, Deus estava na cruz reconciliando o mundo inteiro, uma resposta para essa pergunta. Deixando de lado as questões de precisão exegética, mas aproveitando a reflexão, eu vou ler todo um parágrafo aqui. A pergunta continua a ressoar até o dia de hoje. Onde está Deus? Também Jesus fez essa pergunta e Paulo teve a audácia de responder: na cruz. Contam que, em meio aos horrores de Auschwitz, alguém perguntou depois com indignação compreensível: onde estava Deus? E alguém respondeu com indefesa serenidade: Deus estava em Auschwitz. Também o ouvimos em tempos de terremoto. Deus está no Café Talon, que é a região, o lugar para onde se reuniram as pessoas mais atingidas e mais sofridas no meio dos terremotos. Deus está no Café Talon com os atingidos pelo terremoto. Né? Eu acho que essa visão de que Deus está com quem sofre, de que Deus não é um Deus que se ausenta do sofrimento, mas que ama o ser humano ao ponto de estar junto com ele no sofrimento, que o sofrimento não é a negação de Deus, tem tudo a ver com a teologia da cruz, que é algo muito forte no meu âmbito teológico, e tem tudo a ver com os nossos dias de hoje, que a gente pergunta nessa bagunça toda de discursos, né, onde está Deus? E aí a resposta mais imediata talvez fosse: Deus está com aqueles que não conseguem respirar, Deus está com aqueles que estão sofrendo nos hospitais, com aqueles que estão aflitos na linha de frente e podendo se contaminar e morrer também. Onde está Deus? Talvez Deus não esteja no meu discurso simplesmente, Deus está muito mais presente no meio daqueles que já sofrem em agonia. Vertigem metafísica da cruz de Cristo. Eu acho que isso é necessário a gente revisitar essa verdade nos dias de hoje. E aí revisitá-la também para pensar a nossa realidade normal também, né? Talvez a gente tenha algo a aprender com isso. Não exatamente da mesma forma que Lutero, e eu acho isso necessário, porque a gente viveu alguns séculos aí que ensinaram algo mais para a gente a ver a realidade, a gente precisa aproveitar isso também. Com muita serenidade, né? Com muita clareza a questão o problema existe, agora como resolvê-lo, né? Sabendo que não é possível resolvê-lo também, como Bonhoeffer traz isso de forma muito clara, talvez valha a pena também ler uns trechinhos de Bonhoeffer. Sabendo que não podemos resolver, mas também não significa que a gente deva aceitar esse problema com muita ingenuidade. Sejamos adultos, né? Adultos, teologicamente adultos. Bom, é isso. Lembremos do Cristo crucificado e também do Cristo vitorioso, porque nós precisamos olhar para o Apocalipse também, precisamos ter essa esperança final de que todo sofrimento tem um fim e de que Ele quer, o mesmo Deus que quis sofrer junto com a gente, quis também fazer isso para que a gente não tivesse que sofrer mais um dia. Que Deus te abençoe e que você possa aproveitar boas leituras também, mesmo leituras que sejam um pouco estranhas. Claro que eu não estou recomendando, leiam Juan Sobrino, todos, né? Se você tem uma bagagem teológica e uma capacidade de ler e aproveitar o que é bom, e dialogar com o autor, faça isso. Um grande abraço. Encontre Cristo no seu dia a dia, encontre Cristo que está sendo proclamado na palavra e quer te abençoar e andar com você pelo vale da sombra da morte também. Até a próxima.